Vasco define prazo para contratar Luan Pérez. Ramon Dias faz comparação e tudo sobre Vasco e Atlético Paranaense, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, o botão vermelho aqui abaixo inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Aproveitar aqui e mandar um salve para você e desejar uma excelente semana. E claro, para uma excelente semana, uma importante vitória do Vasco hoje sobre a equipe do Atlético Paranaense em São Januário, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Lembrando, galera, daqui a pouco já estaremos indo para o Complexo de São Januário, na barreira do Vasco, claro, para realizar aquele pré-jogo, aquela transmissão completa, com narração, com qualidade em imagem e vídeo, imagem e áudio para você acompanhar aqui. Por isso vale a pena você já deixar o sino das notificações ativado. Vamos falar sobre a partida de hoje. O Vasco, que nesse momento é o 10º colocado com 28 pontos. O Vasco que aposta num bom retrospecto em São Januário, com o apoio do seu torcedor. E até hoje, o Vasco que só perdeu uma única vez para o Atlético Paranaense. Ano passado, né, aquele jogo com portões fechados, ainda naquele período, aqueles 90 dias que o torcedor não estava podendo ter acesso ao São Januário, ainda no início do trabalho do técnico Ramon Dias. Lembrando que uma vitória hoje importante, os 3 pontos. O Vasco pode ultrapassar o Atlético Mineiro e o próprio Atlético Paranaense. Então o Vasco pode terminar a rodada em 8º lugar. Então é muito importante essa vitória hoje sobre o clube paranaense. Bom, vamos falar sobre a provável escalação do técnico Rafael Paiva, goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon na zaga. Então é muito provável o Léo começar no banco de reservas, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho fazendo a volância, Payet, o meio de campo, Adson, David e Verratti. Esse é o ataque do Vasco. Desfalques: Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Jair Paulinho ainda no departamento médico. Alex Teixeira e Felipe Coutinho seguem naquela transição. O Coutinho que deseja estar 100%, né, para as próximas partidas do Vasco. Pendurados, né, importante aí ficar ligado, jogadores, em relação a faltas. Hugo Moura, João Vitor, Ryan, Adson e David são jogadores que estão pendurados nessa partida. Vamos aqui ao informativo sobre o adversário, sobre o Atlético Paranaense, comandado pelo técnico Martim Varini. O técnico Martim Varini terá que fazer pelo menos 2 mudanças, 2 alterações. Enquanto Gamarra e Zapelli cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo, o volante Fernandinho teve uma lesão muscular constatada. Então o Fernandinho, que inclusive pode ser desfalque para essa partida de hoje e para as partidas da Copa do Brasil de ida e volta. João Cruz e Gabriel devem começar jogando, e Praxedes, que estava, né, o Praxedes agora foi emprestado do Bragantino, acabou o vínculo do empréstimo com o Vasco, emprestado do Bragantino ao Atlético Paranaense, está à disposição, portanto, para essa partida. E alguns jogadores podem ser preservados, né? O objetivo do Atlético Paranaense é poupar jogadores para a partida decisiva da Copa do Brasil. A provável escalação do Atlético: Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, João Cruz, Christian, Coelho, Canóbio e Mastriani. Portanto, são jogadores ali titulares para essa partida contra o Vasco às 9 horas da noite em São Januário. Bom, saindo aqui do assunto sobre o pré-jogo, vamos falar sobre a comparação. Ramon Dias ontem no pós-jogo contra o Fortaleza vence o Corinthians com o gol do Iago Pikachu, muito conhecido pelo torcedor vascaíno, e assume
a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. O Fortaleza tira a liderança do Botafogo, inclusive torcedor Botafogo ontem muito revoltado, né, com aquele gol perdido do Pedro Raul. E nisso, no pós-jogo, Ramon Dias revela saudades do Verratti ao ser perguntado a diferença do Vasco de 2023 para o Corinthians de 2024, fazendo ali uma comparação. Vou trazer aqui a sonora do Ramon, mas entre aspas ele fala: na temporada passada tínhamos um goleador extraordinário. Então Ramon Dias aí demonstrando saudades do Verratti, saudades aí do Vasco de 2023. Acompanhe, portanto, a fala do técnico do Corinthians. Es un equipo completamente distinto. Sí, la temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momento justo, pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Lo que genera el grupo, lo que genera el equipo, eso es lo que nos da confianza y no tranquilidad. Estamos preocupados porque esa parte que el equipo genera, las situaciones, si vieron hoy, fueron muy claras las situaciones, muy claras para resolverla y no la pudimos resolver. Y nosotros lo que hacemos de parte nuestra es darle confianza, tranquilidad, seguir trabajando, seguir que se pongan bien, que mantengan la tranquilidad. Es um momento difícil para todos. Portanto, uma atualização sobre o mercado da bola. A galera vem perguntando aqui em relação ao atacante chileno Jean Menezes, que chegou na última sexta-feira para assinar contrato com o Vasco válido por 2 temporadas, né, por 2 anos, e o Vasco que agora corre atrás para inscrever o jogador até quarta-feira. É o prazo da inscrição para jogadores para essa fase das quartas de final da Copa do Brasil, o jogo que já é quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense. O Vasco que também segue em busca de zagueiro e apresentou uma proposta formal pelo zagueiro Luan Pérez, que atuou no Fluminense e no Santos aqui no futebol brasileiro, e na Europa o Luan Pérez jogou pelo Olympique de Marseille ao lado do Payet, que inclusive pode ser um trunfo nesta negociação, e o Clube Bruges da Bélgica, antes de se transferir para o Fenerbahçe da Turquia. As negociações com Luan Pérez avançaram após a recusa da proposta feita pelo Vasco ao zagueiro Rafael Tolói da Atalanta. Nesse momento, o Vasco já tem um prazo definido para fechar a contratação. Vasco aguarda os próximos passos dessa negociação e espera concluir tudo até a próxima semana. Então, tudo correndo bem em relação a essa negociação que está avançada com o jogador do Fenerbahçe da Turquia. O Vasco deve anunciar o zagueiro como novo reforço para esta temporada. O Vasco também recebeu uma recusa, né, da proposta do atacante argentino Benjamin Garré, jogador que atua no futebol russo. O Vasco formalizou uma proposta de 3,5 milhões de dólares, quase 20 milhões em reais, mas foi recusada, né? O time russo pretende permanecer com o jogador durante esse período, durante esta temporada. Bom, trazer aqui para o torcedor, para a gente concluir aqui o nosso giro de notícias, a 24ª rodada terminou assim. O Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2-1 no estádio Antônio Ascioli. O Palmeiras goleou o Cuiabá por 5-0 no Brinco de Ouro, né, no sábado. No Mineirão, o Fluminense venceu por 2-0 o Atlético Mineiro. E na Arena Fonte Nova, o Botafogo empatou com o Bahia. Um jogo que, na minha opinião, ficou até devendo. O Botafogo poderia ter vencido também. O próprio Bahia poderia ter abrido o placar se não fosse uma defesaça do goleiro John. No Castelão, Fortaleza assumiu a liderança vencendo o Corinthians por 1-0. No Heriberto Wilson, o Criciúma perdeu para o Grêmio por 1-0. No Morumbi, São Paulo venceu por 2-1 o Vitória. O Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 no Beira-Rio. No Maracanã, Flamengo vence por 2-1 o Bragantino na estreia do Michael. E hoje,
jogo que define a 24ª rodada, Vasco e Atlético Paranaense. Daqui a pouco estaremos indo para São Januário. Por isso, fique ligado aqui no canal BTB Esportes, transmissão completa logo mais. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.